começou no ano 600 e pouco. Tudo a Turquia praticamente era da Armênia. Aí vieram os mongóis da Mongólia, gente que só matava. E pegaram e dominaram toda a Armênia, mataram todo mundo, não sei o quê. E essa turma se transformou em turco. Então eles são mongóis, na verdade. Os mongóis se transformaram em turco-otomano e cresceram muito em força. E ficou um dos países mais fortes do mundo. Chegaram até Viena, na Áustria. Conseguiram conquistar tudo isso. E aceitaram os armênios ficar lá, mas fizeram umas leis, naturalmente, protegendo só os turcos. Por exemplo, imposto de renda, o turco pagava 10%, o armênio 50%. Uma outra lei dizia que se um turco matasse um armênio na rua, por exemplo, não acontecia nada, era normal. Mas se fosse o contrário, eles queimavam a casa dele, levavam a filha e a mulher. Se a filha era bonita, ia no hammam, se não, e a mulher matavam e acabou. 24 de abril, eles pediram para todos os intelectuais de Constantinopla, Armênia, para se apresentar nas delegacias de polícia. Então a nata dos intelectuais foi lá para se apresentar, para ver o que eles queriam. Na véspera estavam tomando café junto, eles não tem nada, né? Chegaram lá, enforcaram todos eles. Então, enforcaram as cabeças, os intelectuais, sabe? Aí o resto era mais fácil. Aí a Turquia ficou aliado à Alemanha contra a França e a Inglaterra na Primeira Guerra Mundial. E a Alemanha deu muita força para os turcos e muitos conselhos como tem que fazer. Que eles falaram, nós vamos acabar com esses armênios. Eles falaram, a machadada não, né? O que é isso? Vocês vão levar eles devagarzinho para o deserto, vocês deixam ele lá. Quer dizer, eles deram uma aula para eles. Por que a Turquia queria acabar com a Armênia? Porque a Armênia sempre foi um povo muito trabalhador. E era o único povo cristão, tirando a Rússia e a Geórgia, que eram ortodoxos. É onde justamente o Stalin era filho nascido na Geórgia e a mãe dela era descendente de armênios. Foi quando então a mãe pediu para o Stalin interferir e parar com o massacre. Queriam acabar com a... Mas por que queriam acabar com a Armênia? Porque era o único povo cristão fanático, tirando a Rússia e a Geórgia, naquela região toda, Irã, Iraque, Paquistão, né? Kurdistão, toda essa região, tá? Países pequenos, né? E o pior é que a Armênia, infelizmente, financeiramente, era um povo muito fraco, muito pobre. E eles, assim mesmo, tinham feito um acordo de armamento com a Alemanha. Quando os turcos, na época, o presidente... Novos turcos, né? Os novos turcos, né? Eles souberam que os armênios iriam receber armamento para enfrentar a Turquia, os turcos, aliás. Eles, no caminho, eles mesmos chegaram, desviaram as armas da Alemanha, eles mesmos negociaram, e os armênios que esperavam arma ficaram sem reforço. Foi quando, então, entrou a interferência do Stalin no tempo. Uma das razões fortes era justamente porque era um povo muito cristão. Quem escreveu a nossa liturgia.
as nossas canções da igreja, Padre Gominas que fez. Pegaram ele e levaram de trem para Ankara, que era a capital de Constantinopla. Durante a viagem ele viu toda essa turma de armênios andando, não sei o quê. E de repente ele viu 2 soldados descer do cavalo, viram um menino armênio de 15, 16 anos, cortaram a cabeça dele, assim, lá. Pegaram e começaram a jogar futebol com a cabeça do menino. Ele ficou louco, ele chegou lá, ele tinha perdido a razão. Porque é uma coisa atroz, né? É uma coisa que não tem explicação. Somente mesmo selvagem faz essas coisas. Então, essas são coisas pequenas que aconteceram. Infelizmente, a gente tem muito pouco assim conhecimento no real dos detalhes que aconteceram nos massacres, porque a comunicação era muito assim limitado. E o povo lá da época, os pais eram um tanto ignorantes, não tinham cultura para eles poder ter essa preocupação de repassar para o futuro, né? Futura geração. A única coisa que existia eram 2 partidos, os armênios, um dos partidos que era muito mais exigente e fanático para o povo armênio, o Menetmen, né? E a gente tinha armênio para Tashnak Tsagan, né? E outro que era um pouco a favor da Rússia era Hinchakian. E eles, entre eles, inclusive, infelizmente, existia um fanatismo muito grande. Infelizmente, onde o armênio, apesar de ser um povo pequeno, ainda era dividido. Tem que ter alguma razão. Todos esses armênios que estão em todos esses países, por que estão aí? Porque fugiram. E por que fugiram? Porque o turco matava. E eles falam que não matava ninguém. Não tem nexo, né? Eles dizem que é por causa da guerra, na guerra acontecem essas coisas, não tem nada a ver com a guerra. Pegar umas crianças, uns velhos, levar para o deserto e deixar morrer lá. São coisas que não tem como a gente, eu como descendente, com esse ideal que eu tinha, manter também e exigir dos meus filhos. Aqui nós estamos no Brasil. Não tem como... Eu tinha, assim, o sonho de fazer que meus filhos fossem casar com descendente de armênio, minha filha, tudo, né? Mas não tem como. No começo, com toda a honestidade, eu sofri um pouco. Principalmente o primeiro casamento da minha filha, né? Mas depois eu vi que falei, não, pera um pouco. Eu não sou dono dos meus filhos. Eles têm direito de escolher como eu também. Escolhi de vir, larguei tudo lá e vim embora. Mas no começo você leva aquele choque, né? Porque o armênio sempre foi um povo um pouco fanático até certo ponto, para poder manter a origem, em função da perseguição que tivemos da Turquia. E na época ainda o Stalin que salvou, diminuiu o impacto. Por quê? Porque eles fizeram um acordo de uma boa porcentagem
da Turquia hoje era a Armênia. O Monte Ararat ficava dentro de Yerevan, capital. Hoje está no território turco. Foi o acordo que tiveram que fazer, que o Stalin, para poder dar um cala-boca para o povo turco. Inclusive, até na época, essa gente não falava armênio, falavam turco. E tanto é que minha sogra falava turco e minha esposa fala um pouco de turco, mas armênio não. Por quê? Porque o que sobrou, essa turma que fugiu, eles tinham medo de abrir a boca e falar em armênio. A perseguição era muito grande. Meu nome é Silvia Paverck, eu sou professora da Universidade Federal de Sergipe, faço doutorado na USP, no Programa de Integração para a América Latina. É um programa interdisciplinar e lá eu desenvolvo um projeto doutoral cujo tema é Memória do Genocídio Armênio nos relatos de suas diásporas na América do Sul. Fiz recorte para 2 comunidades específicas, a de São Paulo, grupo de São Paulo e grupo de Buenos Aires e arredores. Meu interesse pela Armênia, ele surgiu quando eu tinha 20 e poucos anos, não era estudiosa, não era acadêmica ainda, e fui morar num bairro de Osasco chamado Presidente Altino. Na década de 90, boa parte dos habitantes daquele bairro eram descendentes de armênios. E me chamava, era curioso para mim saber quem eram aquelas pessoas, onde ficava a Armênia. Tem um fato marcante, na estação Barra Funda do metrô, em 1991, eu vi um grupo de senhoras distintas, vestidas de azul, com bandeirinhas já da cor da Armênia, né? Aquela laranja, azul e vermelho. Elas balançavam aquelas bandeirinhas e pediam, passavam papéis de abaixo-assinado. E era justamente no momento que a Armênia proclamava a independência, né? Então ia sair do bloco da União Soviética. E aquilo me despertou maior interesse, porque os armênios do bairro não sabiam contar para mim, esses descendentes, né? Não sabiam contar onde era essa Armênia. Porque a Armênia desses descendentes é uma porção que está na Turquia. E essas senhoras que faziam esse movimento é da nova diáspora. Então, esse novo país que se fundava precisava do contato dessa diáspora que está, digamos, que era a porção turca, a porção otomana do Império, onde foi o epicentro do genocídio, e esse outro grupo era um grupo de pessoas que saíam daquele espaço e tentavam, fora daquele espaço geográfico, batalhar para a criação de um novo país. Então, fui pesquisar, na época não tinha internet, não tinha a facilidade de pesquisa que tem hoje, né? E a Armênia, então, era dito, era uma república soviética, uma das repúblicas, e não tinha analfabetismo. 100% das pessoas iam para a universidade era pública, não tinha pobreza, enfim, falou, nossa, mas é uma maravilha, eu gostaria de ir para lá, e pensava isso, né? Bom, os anos se passaram, fiz curso superior, fui fazer pós-graduação aqui na PUC, em Comunicação e Semiótica, e em dado momento apareceu a oportunidade de dar aula de português, justamente onde? Em Yerevan, a capital da Armênia. Então foi um programa do governo federal chamado Leitorado, onde a CAPES e o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, eles envidam esforços para mandar professores leitores para vários países, né? Um deles é a Armênia. Então, fiz a inscrição, passaram 8 meses, eu recebi o resultado positivo. Então, de 2009 a 2010, eu fui professora de português língua estrangeira na Universidade Estatal de Yerevan, é chamada Petakhan Halmasaran, e fui também professora de português na graduação da Universidade Linguística, que é a Valery Brusov. Então, foi uma experiência extremamente rica. Eu tive públicos muito diferenciados, então de 17 a 21 anos numa universidade, porque era graduação, e no outro era pós-graduação em Filologia Românica. E foi assim, nós pudemos trabalhar questões envolvendo tradução, questões envolvendo cultura, comparar culturas. Há uma abertura muito grande deles para recepção a novas culturas. E nisso eu
posso abordar, que talvez pela dificuldade para que o país passa, né? Porque eu conheci um país que, apesar de pobre, ele tem uma cultura milenar que está presente em cada espaço público. Então, se diz que Yerevan é um museu a céu aberto. A Armênia toda é um museu a céu aberto. Muitas igrejas, muitas ruínas de monastérios. Então, a marca do cristianismo está muito presente. Mas também tem uma Armênia que tem as marcas de uma era pagã. E essa era pagã, ela é antes de Cristo. Então, a Armênia é um dos países que é uma das regiões onde tinha povos que tinham crença em Zoroastro. Então, essa religião, ela funda as religiões abraâmicas, né? Então, a importância dessa Armênia ancestral justifica, inclusive, o entendimento dessas religiões. Ela é um berço civilizacional de suma importância, por mais que se identifique como uma nação cristã, e evidentemente é cristã agora, né? É reconhecida assim, a diáspora também tem uma identidade cristã muito forte. Nós temos uma Armênia ancestral que remete a outras práticas religiosas. E como eu falava um pouco da arquitetura, nós temos poucos museus, poucos espaços, mas o Garni é um dos espaços que era um templo pagão. E foi o único templo que se manteve em pé a pedido de uma irmã de um governante que ia se tornar cristianizado, por assim dizer, e a irmã pede, por favor, mantenha o Garni. E o Garni até hoje está de pé. Então, é uma pequena introdução a várias outras histórias que nós podemos contar a respeito daquele espaço. Talvez eu gostaria de colocar que, ao invés de a gente tentar buscar a origem do Yan, que ela já vem assim, é filho de alguém, o Yan, filho de alguém, designa filho de alguém, né? Então, Melik Janyan é filho de Melik. Então, segue essa tradição para poder identificar a família, né? Entre Yan e Jan, eu fazia um trocadilho, porque o Yan é filho de e o Jan é o mais querido. Então, quando nos tratam por Jan, significa somos os mais queridos. E quando se usa Jan, nunca usa separado do nome. Então, eu ouvia Silvia Jan para cá, Silvia Jan para lá, porque eu era querida entre eles. Então, esse Jan, ele foi introduzido ao nome para poder assim dizer. Então, esse é um aspecto, algumas comunidades da diáspora ainda usam, mas na Armênia isso é presente o tempo todo. O Jan é o que faz parte do meu meio. O que é estranho a mim não é Jan. Isso explica tanta rivalidade entre povos, né? A Armênia é um país que tem vários povos inimigos do lado, vários países com os quais não se tem relações diplomáticas. Então, a Geórgia, pouco tempo atrás, em 2009, a fronteira foi fechada. Então, no tempo que eu morei lá, nós ficamos 2 meses que não passava leite. Tinha que tomar o tan, que é o leite salgado, que tem uma outra preparação para fazer. O leite não vinha, porque vem pela Geórgia. A Armênia não fabrica quase nenhum produto industrializado, então necessita importar. E se a fronteira da Geórgia está fechada, não se podia receber nada. Da parte do Azerbaijão, por causa do conflito disputando o Nagorno-Karabakh, a fronteira é fechada até hoje. A Turquia, como nós sabemos, há problemas, embora existem armênios que vão trabalhar em Ankara, né? Vão trabalhar. Então, para negócios, há pessoas que já saem da Armênia para trabalhar. Eu não saberia explicar exatamente quais são as condições, mas tem pessoas que fazem negócios na Turquia e são armênios. A Arca de Noé, como característica, né? Como característica daquela região. A Arca, após dilúvio, aportou em Ararat e, a partir dali, a civilização se recriou. Prosseguindo com essa mítica de formação do Hayastan, o Haik é atribuído ao Haik ser tataraneto de Noé, e o Haik foi o fundador do Hayastan, que é a Armênia. Então, essa associação, eles contam para nós. O Haik é o formador. O Haik luta contra o Bel. O Bel é o deus Baal, que é o deus da mitologia, das religiões politeístas. Então, essa briga, essa luta mítica é justamente para formar uma nação cristã onde o Haik ganha e o Bel, o Baal, não ganha. Então, a partir daquele momento, se civiliza, se cria a Armênia que nós conhecemos nos livros. Nós demos um salto temporal para a época do Império Otomano.
que vai ter seu apogeu do século XVI até o início do século XIX. Ele vai dominar desde a Europa que nós conhecemos até boa porção da Ásia, né? Ele toma, assim, era a potência imperialista, né? Como podemos dizer agora, que dominava aquela região, era esse Império Otomano, né? Dito Império Otomano. Dessas minorias consideradas armênias, é importante, nós temos tribos Armên, Hayasa, que era as tribos de Haik, né? E os Armênios, que são os armênios. Então, por isso que nós identificamos como Armênia o país, e entre os armênios, eles se tratam por filhos de Haik. Então, eles chamam a Armênia de Hayastan. Se nós somos armênias, nós tratamos a Armênia de Hayastan. Se alguém de fora falar, se referir, então é o país Armênia. É curioso isso. Isso é uma relação identitária muito importante que se manteve. Eu acho que muito se explica dessa questão identitária que está tão em moda hoje em dia tratar, né? Como que nós podemos nos tratar, nos identificar por determinado nome se nós somos de dentro. E quando nós nos referimos a um de fora ou alguém de fora se refere a nós, muda a nomenclatura. A Armênia é a estrutura casa, é o território, mas o Hayastan é o lar. Porque o lar é muito subjetivo. O lar é qualquer lugar. Exato. Então, essa referência pode ser que venha outros povos que passem por essa mesma característica, mas os armênios são um exemplo muito importante para ser estudado como referência. Porque se nota mais, tem uma diáspora que é 5 vezes maior do que o tamanho da população que vive no país. Hoje em dia é menos de 3 milhões de habitantes. E a tendência é que as pessoas saiam do país, principalmente os mais jovens, porque não há trabalho. Exato. Todos se formam, todos, boa parte pelo menos vai para a universidade. Eles têm pelo menos 5 línguas. Então, o russo é língua de trabalho, o inglês dos 30 anos para baixo é língua de trabalho, e o armênio é língua corrente entre todos, e há sempre no alfabeto ocidental, além do inglês, o interesse de aprender o francês, ou espanhol, ou italiano. Então, essa busca dos mais jovens por outras línguas, e eu que era professora de língua, via que eles queriam falar português, eles cantavam música de Vanessa da Mata, assistiam novelas no Brasil passam em todo o continente africano, na Ásia Menor, em todo lugar. Lá não é diferente. A situação da mulher na Armênia, ela não é boa. Ela não é boa. Então, uma mulher que se casa, se ela quiser se separar, ela não tem pensão de marido, ela não tem pensão para filho. Se o marido deixar, não quiser mais ver o filho, se ele for uma vez a cada 5 anos, é um favor que ele faz, é entendido assim. O Isaac Axelrod, que fala sobre o Oriente Médio e fala muito bem sobre isso, ele identifica aquela região como parte integrante do Oriente Médio. Por quê? O espaço geográfico da Armênia atual, ele é o sul do Cáucaso, ele é a ponta sul do Cáucaso. Depois disso, começa efetivamente o espaço determinado da Ásia Menor, onde está ali o pacote do Oriente Médio. Então, se ela não é geograficamente, ela é culturalmente. Agora, há geógrafos que identificam aquela região como o Oriente Médio. Nós tendemos a pensar que o Oriente Médio é um espaço onde só existe religião muçulmana, são os povos de origem muçulmana. Talvez por isso os armênios não se sintam muito confortáveis quando são identificados como povos do Oriente Médio. Até porque as relações que eles teceram com o Ocidente é o povo que mais fez isso. Então, a boa parte da diáspora, a grande parte da diáspora foi toda para países ocidentais, do hemisfério norte. Então, nós temos Europa, Estados Unidos e Canadá, que receberam um número muito grande desses refugiados pós-genocídio, né? E esses refugiados também, por não poderem, vários deles não poderem ficar na Europa, principalmente na França, que já havia um grande número, era após a Primeira Guerra Mundial, havia muitos refugiados no mundo, então essa passagem ela não se tornou definitiva, ela foi intermediária e grupos menores vieram para a América do Sul. Então nós temos aí a formação das comunidades da Argentina, que é a maior comunidade aqui da América do Sul, aí segue Uruguai e Brasil, que tem praticamente o mesmo número populacional. A marca na pele, os escravos brasileiros eram marcados para poder ser identificados por donos.
Se nós estudarmos em perspectiva comparada a época da escravidão no Brasil com a época mais contemporânea, quando aconteceram esses fatos, nós vamos ver que isso é uma prática histórica. As crianças, elas podem até 5 anos ser islamizadas ou ser levadas para integrar frentes de exército, ou integrar como seres, crianças de outras famílias e ser criadas por outras famílias. Mas o que fazemos com as mulheres? Então, a prática de casas de sultanato, que se chamavam, então tem vários haréns na Turquia. Provavelmente essas mulheres tatuadas podem ter gerado filhos, e esses filhos são miscigenados. E onde estão essas crianças? Eu vou fazer um contraponto com uma outra situação de genocídio muito próxima, muito presente, muito atual, que foi a questão da Sérvia, justamente uma região dos Balcãs, que nós temos há poucos anos atrás, nós tivemos um genocídio acontecendo ali, né? Entre sérvios, bósnios, iugoslavos, enfim, criou um problema ali, né? E esses grupos, a arma de guerra, uma das mais eficazes que utilizaram foi o estupro. Então, o estupro como máquina de guerra é um assunto muito pouco estudado no âmbito do genocídio armênio. Faltam documentos? Faltam todos os demais. Agora, como é que nós vamos falar de etnias, de minorias relacionadas à etnia, se justamente o que deve ter acontecido, não só pelas marcas nas tatuagens, ou por várias outras situações, nós devemos ter vários órfãos que vieram para o Ocidente e que são misturados de turcos com armênios, ou de curdos com armênios, ou de qualquer outro povo com armênio, e essas pessoas não sabem a sua própria origem. Então, a gente pode entender assim: o se dizer armênio é mais importante do que vasculhar essa origem étnica, porque hoje em dia nós trabalhamos pelos direitos individuais sem necessariamente ter como tônica a origem étnica. Nação está associada à nossa visão contemporânea de Estado-nação, e não é. Então, o que nós podemos entender disso? Nós tínhamos no Brasil, na América do Sul em geral, uma região ancestral dos índios. Então, por exemplo, os índios guaranis tinham divisão geográfica, por exemplo, em Foz do Iguaçu, Mato Grosso do Sul, falar, não, nós temos os guaranis daqui, desse lado do rio, e do outro. Não, eram os guaranis. Então, foi a partir das colonizações portuguesa e espanhola, a partir de Tordesilhas e toda a negociação para se tornar esse Brasil do jeito que foi, se negociou entre estrangeiros, entre descendentes de estrangeiros colonizadores, a conformação geográfica desse Brasil. E cadê as nossas populações ancestrais? Ora, foram todas mortas, porque os armênios passaram por um processo alfabético de cultura letrada, onde eles se batizam cristãos a partir da criação de um alfabeto. Como diz o Vygotsky, é a hora que se desenha a própria fala. Então, eles desenharam a própria fala e as nossas tribos indígenas não fizeram isso. E se fizeram, a própria força da colonização destruiu muito antes de nós conhecermos isso. Foi um poema de Manuel Bandeira, o poema do Beco, que nós traduzimos ao armênio. E uma das frases que eu lembro e que tocou muito, porque em português seria: que me importa as luzes da cidade, a Bahia, o que eu vejo é o beco. E quando o que eu vejo é o beco, esse beco é um beco da alma. Isso foi muito identificado porque a Armênia, ela não tem saída para mar. Ela é um Paraguai do Oriente Médio, da Ásia Menor. Então, esse Estes numen pohotsik é a hora que fecha. Eu não consigo ver mais nada. Eu que vivo aqui não vejo mais nada. Isso foi declamado pelos meus alunos com muita emoção. Então, eu acho que eu gostaria, assim, nesse ano do centenário do genocídio, imaginar que eles pudessem ver além desse beco. Esse Estes numen pohotsik. Que esse espaço do horizonte pudesse se ampliar, né? Que o Ararat não torturasse só pela vista e nada mais além disso. E fronteiras fechadas.